todos. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Mais um dia na presença de Deus, mais um sábado do Senhor Jesus Cristo. E eu quero estar trazendo uma rápida meditação, porque daqui a pouco eu vou à casa do Senhor, vou adorar a Deus, vou aprender da palavra de Deus. Mas quero aproveitar esses momentos aqui e trazer uma meditação gloriosa, uma meditação maravilhosa da palavra do Senhor. Deus é bom o tempo todo e nós louvamos a Ele, nós agradecemos pelo amor dEle, pela graça, pela misericórdia, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade, dura para sempre. Engrandecido seja o Cordeiro de Deus. E eu quero rapidamente estar meditando sobre a visão de Isaías. Isaías capítulo 6, de 1 a 10. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías, ele teve uma das visões mais impactantes da sua vida, um encontro realmente direto com Deus, um encontro diretamente com o Senhor. E isso é muito importante, isso é muito lindo, quando nós temos o encontro com o nosso Deus, pois somente o encontro com Deus transforma a nossa vida, transforma o nosso ser. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nunca mais a nossa vida será a mesma. Portanto, é necessário que nós tenhamos esse glorioso encontro com o Senhor. E vamos entender esse momento incrível. Primeiro, nós vemos em Isaías capítulo 6, versículo 1, o trono de Deus. Isaías viu que Deus estava sentado num alto e sublime trono, mostrando sua soberania, sua grandeza, seu poder absoluto. E diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Nós observamos aqui essa grandiosidade. Isso aconteceu justamente no ano em que morreu o rei Uzias, um rei que trouxe prosperidade, mas, no entanto, ele terminou em desobediência, segundo Crônicas capítulo 26. Isso simboliza que mesmo quando os governantes falham, Deus continua o mesmo, porque Deus, ele é imutável, Deus, ele não muda. Deus não muda no seu caráter, na sua santidade, na sua fidelidade. Gente, Deus é incrível. Quando nós falamos sobre Deus, nós falamos de um ser que é soberano, um ser que é absoluto, que tem o controle e o domínio sobre toda a terra. Aí nós observamos que os serafins estavam aí presentes, né? Os arcanjos de fogo. Aqui nós vemos em Isaías capítulo 6, versículo 2, versículo 3. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o seu rosto e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vejam, nós vemos aí a descrição do trono de Deus, um trono cheio de poder, de majestade. E nós vemos agora os serafins, esses anjos aparecem aqui, né? E o nome serafim vem do hebraico saraf, que significa ardente ou abrasador. E eles proclamavam a santidade de Deus. Santo, Santo, Santo é o seu Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. E diante desse quadro, quando Isaías contemplou os serafins, ele teve o que? Ele teve o impacto da presença de Deus, o impacto da glória de Deus. A visão de Isaías leva ele a perceber a sua pecaminosidade. Isaías capítulo 6, do 4 ao versículo 5,
Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, porque estou perdido. Quando ele vê aí a glória de Deus, é quando ele reconhece o seu pecado. Na presença de Deus, toda impureza humana se torna evidente. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vamos perceber o quanto somos indignos, o quanto somos rebeldes, o quanto estamos distantes da presença do Senhor. Mas essa glória tremenda, essa glória inenarrável, inexplicável, que faz com que o homem sinta realmente o seu pecado. Mas justamente quando ele sente o pecado, quando ele sente aí esta situação, nós vemos em Isaías capítulo 6 e 8, depois, 7, 6, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como tenaz, e com essa brasa tocou a minha boca. Vocês observem aí, o que é que nós temos aí? A brasa purificadora. Vem o anjo trazendo essa purificação, tocando nos lábios. Porque com os lábios nós amaldiçoamos e nós amaldiçoamos. Muito embora que o que acontece é no nosso coração, mas a nossa boca, ela demonstra realmente, né, a nossa fala, a nossa forma de agir com as pessoas, demonstra aquilo que está em nosso interior. E o que é que Deus quer fazer conosco? Ele quer nos transformar, Ele quer purificar a nossa índole, Ele quer purificar o nosso pecado, e nós precisamos confessar o nosso pecado ao Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu preciso de Ti, eu sou pecador. E é justamente o que Isaías disse: ai de mim. Quando nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, quando nós reconhecemos a nossa desobediência, é justamente neste momento, né? Ou nesse momento, que o Senhor vai atuar em nossos corações. Ele vai purificar os nossos pecados. E através da redenção de Jesus, através do sacrifício da cruz do Calvário, nós temos a purificação dos nossos pecados. Portanto, nesta manhã você pode sentir aí o impacto da presença de Deus, o impacto da glória de Deus, e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, ajuda-me, perdoa-me, eu quero uma nova vida, eu quero um novo viver diante da Tua presença. Mas para que eu tenha esse novo viver diante da presença de Deus, o que é necessário? Que eu esteja no santuário, que eu esteja na casa de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Isso quer dizer que ele estava na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos coisas gloriosas, acontecem coisas gloriosas conosco. E queridos, o que nós precisamos fazer é nos entregarmos ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E quem foi o rei Uzias? Era um homem que amava a terra e tinha muitas fazendas e plantações de uvas, tanto nos montes como nos vales de terras produtivas. E Uzias, ele organizou o seu exército em regimentos. E nós vemos aí, porque no ano em que morreu o rei Uzias, observe só, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Isso dá a entender que até certo ponto Isaías ainda não havia tido uma experiência tão real com o Senhor, não ouvir a voz de Deus de uma maneira tão forte, porque havia alguém que controlava, ou seja, o rei. Mas no momento em que esse rei morreu, Isaías viu a majestade do Senhor. Isaías viu a glória de Deus de uma forma especial, de uma forma tremenda. Para este rei, onde ele se encontrava figurativamente, ele se encontra dentro do coração de muitas pessoas, que é o nosso eu. Este rei, ele é orgulhoso, ele é vaidoso, é prepotente,
Quando o meu eu prevalece, é daí que começa a ruína, que começa a destruição, porque a soberba, como diz a palavra do Senhor, procede à ruína, procede à destruição. E foi justamente nesse momento em que esse homem se engrandeceu e que ele aí faleceu, pois a Bíblia sugere que este rei era como se estivesse dentro do profeta Isaías. Observe, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. É necessário que nós possamos ter em nós a mortificação do nosso orgulho, a mortificação do nosso eu. Isaías viu, e a primeira coisa que aparece aqui no texto é no ano em que morreu o rei Uzias. Os seus olhos se abrem quando essa vaidade desaparece. Os seus olhos se abrem quando este rei do eu morre, morreu. E você vai passar a ter as visões de Deus. Você vai passar a ter experiências maravilhosas com o Senhor, quando você deixar a prepotência, o orgulho, e por causa da sua prepotência e presunção, mas no momento em que tudo isto vai, no momento em que aquele rei morre, ele passa a ver a glória de Deus, a presença de Deus, e você passa a ver a glória do Senhor, quando também estas coisas começam a serem destruídas no nosso homem interior, e quando nós temos uma experiência com o Senhor. Nós vemos aí o rei assentado sobre um alto e sublime trono, e Isaías de repente aprende a buscar a presença de Deus. Ele se refugiou aonde? Se refugiou no templo. Ele não se refugiou na saúde, no dinheiro, na proteção real, que tudo isso é muito bom. Mas de repente o rei morre, ele aprende a orar, ele aprende a invocar o nome do Senhor. E ele passa a ter as visões de Deus de uma forma fenomenal, porque diz, depois disto eu ouvi a voz de Deus, que dizia, primeiramente ele viu, mas agora ele ouve, ele está ouvindo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vemos esta restauração na vida do profeta, quando ele começa a confessar, ai de mim. Aí nós vemos o que aí? Quando ele diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aquele que confessa a sua iniquidade, aquele que confessa o seu pecado, ele alcança a graça, alcança a misericórdia do Senhor, alcança a benevolência do Senhor. Quando ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, a coisa mais difícil é nós reconhecermos os nossos erros. A coisa mais difícil é nós reconhecermos que nós precisamos ter uma mudança, uma transformação dentro de nós. Mas Isaías, ele reconheceu, eu sou um homem de lábios impuros. E nós vemos que a Bíblia aí prossegue a narrativa, e falando sobre os serafins com a brasa viva, purificando aí a vida do profeta. E é quando ele sente-se, purificado, agora ele ouve a voz, ele escuta a voz daquele que diz, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é algo lindo, é algo maravilhoso, é algo muito especial, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós confessamos o nosso pecado, e essa brasa purificadora, veja, o trono de Deus, ele viu os serafins, o impacto da glória do Senhor, essa purificação, essa brasa purificadora na vida dele, e agora ele tem o chamado do Senhor. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí nós vemos aqui, no versículo 8, depois desta purificação, aquele pôde ouvir, aquele pôde entender, e aquele pôde responder, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí nós vemos no versículo 9 a mensagem, uma mensagem difícil. Vai e diz a este povo, ouvis e de fato não entendeis, e vedes em verdade não percebeis. Aí nós vemos uma mensagem difícil para o povo, e diz o versículo 10, engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com o seu coração,
nem se converta e seja acusado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará-se pastada, e como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desolarem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Então vejam bem, a semente verdadeira, ela não será destruída. Portanto, meus queridos, que nesta manhã nós possamos meditar sobre essas visões de Isaías, e que nós possamos colocar em nossos corações o desejo de sermos purificados e de estarmos na presença de Deus a todo instante, a todo momento, obedecendo a palavra do Senhor, deixando Deus agir em nossas vidas, deixando Deus agir em nossos corações. Amém? Portanto, que Deus em Cristo abençoe a todos que nos acompanharam aí nessa reflexão, e tenham todos um feliz sábado.